Nós vemos na palavra de Deus que é uma advertência para cada um de nós não entristecermos o Espírito Santo com o qual estamos selados para o dia da redenção. Entristecer o Espírito Santo, sim, porque o Espírito Santo ele é uma pessoa. Há uma religião que fala que o Espírito Santo é uma força de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que ele é uma pessoa. Ele se entristece, ele se alegra, ele nos orienta, ele nos ajuda, ele nos conforta. Enfim, é o Espírito Santo que estará conosco até o dia da volta de Jesus. Porque é o Espírito Santo que vai levar a igreja para encontrar Jesus nas nuvens. Porque todos nós sabemos, e essa é uma esperança, chamada a bendita esperança, de que um dia o Senhor voltará e das nuvens atrairá a sua igreja. E é o Espírito Santo, então, que nos levará ao encontro de Jesus, para que estejamos com o Senhor por toda a eternidade na glória. Mas o Senhor disse que é Ele quem enviaria o Espírito Santo. Ele diz: eu vou para o Pai, e eu rogarei ao Pai que Ele vos envie outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Ele vos guiará em toda a verdade, na justiça e no juízo. Enfim, é o Espírito Santo que age na nossa vida. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, sempre que nós escutamos a palavra de Deus, ou que nós lemos as Escrituras, ou que nós meditemos nela, é o Espírito Santo que nos orienta, que nos dirige. Ele nos dirige em toda a verdade. Ele nos convence do pecado. Por isso é importante nós termos essa intimidade com Ele, sabendo que Ele está conosco todos os dias, em todos os momentos. E eu tenho falado sempre que o ser humano tem tempo para tudo, busca tempo para tudo, para passear, para esporte, para lazer, para trabalhar, para descansar, até tempo para estar na rede social. Mas são poucas pessoas que separam tempo para Deus, para se relacionar, para ter comunhão, para ter um relacionamento com Deus. Tem tempo para tudo, gasta muitas vezes até horas ali no celular, no computador, mas não tem tempo para dobrar o seu joelho, ou para parar e conversar com Deus, falar com Deus. E é importante nós atentarmos para isso, porque o Espírito Santo não vive distante, ele habita em nós. São Paulo, quando escreveu sua carta aos Coríntios, ele falava assim: não sabeis vós, olha que coisa, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então somos templo de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Ou seja, nós somos a igreja de Deus, cada um de nós. As pessoas precisam aprender a diferenciar templo, igreja, quatro paredes. E igreja, seu coração. É no seu coração que Deus habita. E a igreja que Jesus vem buscar, que são todas aquelas pessoas que acreditam em Jesus, que receberam Jesus como Senhor e seu Salvador.
Então a Bíblia fala de forma diferente de 3 igrejas. A igreja invisível, que é a noiva de Cristo, que Jesus vem buscar. São pessoas de todos os credos, de todas as igrejas, que realmente andam com Deus, que servem a Deus, que são fiéis a Deus. Essa é a igreja, o corpo de Cristo, que Jesus vem buscar. Essa não tem placa. Não é a igreja A, B ou C. É a igreja de Jesus. Todos aqueles que têm fé, que receberam Jesus como Salvador, que se arrependeram dos seus pecados, que andam na presença de Deus. É essa igreja que Jesus vem buscar. Tem pessoas que falam, a minha igreja é certa, a minha igreja que vai para o céu. Não. A igreja que vai morar com Jesus no céu é composta de pessoas de todas as denominações, que são fiéis a Deus, que andam com Deus, que tem Jesus no seu coração. Não importa a igreja que ela estiver, se ela não estiver firme com Deus, se ela não for fiel a Deus, ela não vai subir. Porque a igreja que Jesus vem buscar são todos aqueles que guardam Jesus no seu coração, uma fé verdadeira, uma fé não fingida, uma fé sincera. São esses que vão morar com o Senhor na glória eterna. Essa é a igreja, a noiva de Cristo. E tem a igreja, templo, construção, várias denominações, aonde as pessoas se reúnem para aprender, para louvar, para adorar a Deus, para ouvir a palavra, para conhecer Jesus. Mas igreja, denominação, não vai para o céu. E tem a igreja que somos cada um de nós. Todos nós que um dia ouvimos a voz de Jesus, vinde a mim, e fomos até Ele, recebemos Ele no nosso coração, pedimos perdão dos nossos pecados. Foi aí então que o nosso nome foi escrito no livro da vida. E daí então o Espírito Santo vem morar no nosso coração. Nós nos tornamos templo, casa, habitação de Deus. Então, somos templo do Espírito Santo. E como nós podemos entristecer o Espírito Santo? Fazendo aquilo que é contrário à palavra de Deus, praticando o pecado, fazendo o que é errado, deixando de fazer o certo. Isso entristece o Espírito Santo. E quando nós entristecemos o Espírito Santo, nós ficamos tristes. Porque o Espírito Santo que habita em nós está triste. Porque nós fizemos algo que o entristeceu. É por esse motivo que nós devemos sempre fazer a vontade do Pai, para que haja alegria na nossa vida, alegria no nosso coração. E sabemos que a alegria de conhecer Jesus, a alegria de ter essa fé verdadeira é a nossa força. Está escrito, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, como nós alegramos a Deus? Mantendo comunhão com Ele, andando na sua presença, evitando caminhos tortuosos, tendo um relacionamento verdadeiro com Ele. Mas, amados, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta no livro de Atos dos Apóstolos, que fala sobre a igreja na Samaria. Eu acredito que todos vocês já ouviram alguém pregar sobre Jesus conversando com aquela mulher samaritana, lá no poço de Jacó. Essa mulher foi buscar água com sol quente, ao meio-dia, sendo que as mulheres iam pela manhã buscar água. Iam pela manhã no poço
buscar água para levar para a sua casa, porque pela manhã o sol não estava tão quente como ao meio-dia, o calor não estava tão forte. Lá no Oriente, por que essa mulher ia ou foi ao meio-dia, na hora do sol quente, que não tinha ninguém lá no poço? Porque esta mulher, ela não tinha uma vida correta. Essa mulher tinha uma vida a qual era repreensiva. Mas Jesus não a desprezou. Quando ela se aproxima, Jesus pede para ela água. E ela ficou até assustada, porque o samaritano não conversava com os judeus, com o povo de Israel, com os hebreus. Eles eram adversários. Mas Jesus conversou com ela. Jesus pediu água. Ela fala, mas como sendo tu um hebreu, alguém de Israel, pede água para mim que sou samaritano? E Jesus disse para ela, se você soubesse com quem você está falando, você pediria água, ele daria água viva. Jesus, na verdade, conhecia o coração daquela mulher. Com certeza, Jesus olhou o fundo do coração dela e sabia que realmente ela era uma mulher rejeitada pela população, discriminada. Era uma mulher infeliz. E na conversa que Jesus trava com ela percebeu que ela estava conversando com alguém que era um profeta, alguém que falou tudo sobre a vida dela. E no final, ela mesma revela que ela morava com alguém que já era o seu quinto marido. Por isso que ela tem uma vida discriminada, era mal falada. Mas essa mulher aí teve um encontro com Jesus. Jesus mostrou a verdade para ela. Enfim, essa mulher se encontrou. Essa mulher acertou a sua vida. E realmente ela creu, a ponto de voltar para sua aldeia, para Samaria, e falar para todo mundo, olha, lá no poço de Jacó está um homem que é um profeta, ele falou tudo sobre a minha vida. E ela convidou e trouxe toda aquela pessoa, aqueles moradores daquela aldeia de Samaria, para conhecer Jesus. Jesus evangelizou todos aqueles moradores da Samaria. Por que eu estou contando isso? Passaram-se 7 anos. Jesus já havia sido morto na cruz, já havia ressuscitado. A sua igreja já tinha sido formada em Jerusalém, nasceu no dia de Pentecostes. E a igreja cresceu em Jerusalém de tal forma que as autoridades começaram a perseguir os cristãos, perseguir os crentes lá em Jerusalém. Eu não sei se foi porque os crentes se acomodaram muito em Jerusalém. Toda Jerusalém estava envolvida, ouvindo a palavra, adorando a Deus, e não saíam de Jerusalém. O plano de Deus é que a palavra dele fosse pregada em toda a terra, mas eles não saíam de Jerusalém. E aí então as autoridades começaram a ficar preocupadas com o crescimento do cristianismo ali, e começou uma perseguição enorme. Mas uma perseguição daquelas terríveis. Tanto é que eles prenderam Estevão, que era um diácono, e mataram a pedradas, apedrejaram Estevão. Foi o primeiro mártir do cristianismo. Enfim, começaram a prender crentes e levar para as arenas, onde eram mortos por fera, aonde eram crucificados. Enfim, uma perseguição enorme.
E nessa perseguição, muitos crentes fugiram ali de Jerusalém. E por onde esses crentes passavam, eles pregavam a palavra. Então o nome de Jesus foi sendo conhecido em toda a região, por esses que saíam de Jerusalém. Eu acredito que o diabo moveu aquela perseguição contra a igreja, achando que ia destruir a igreja, mas Deus permitiu e, através daquela perseguição, o evangelho se espalhou. E havia um diácono chamado Felipe, que saiu de Jerusalém, fugindo de Jerusalém, e passou pela Samaria. E esse diácono era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. E aqui no capítulo 8 de Atos, diz que ele começou a pregar a palavra, e toda aquela aldeia de Samaria, de samaritanos, começaram a crer em Jesus, começaram a crer na palavra de Deus, e milagres aconteciam. Aqui no capítulo 8 relata, né, que Felipe chega em Samaria, pregava a Cristo, as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois os demônios eram expulsos, muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Enfim, aquela aldeia que Jesus havia evangelizado há 7 anos atrás, eu creio que esfriaram na fé, porque lá estava um homem chamado Simão, que enganava as pessoas com mágica. E todo mundo acreditava que esse Simão era um enviado de Deus. Mas quando o evangelho chegou ali através de Felipe, Deus começou a operar maravilhosamente, demônios eram expulsos, pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, pessoas se arrependiam dos seus pecados. E havia muita alegria, porque o evangelho traz alegria ao coração do homem. Quando uma pessoa passa a crer em Jesus de verdade, ela passa a ter uma alegria tremenda, verdadeira, real. E então Felipe continuou ali pregando a palavra. E aquele Simão, que enganava as pessoas, também se converteu. Começou a crer em Jesus. Eu quero mostrar para vocês que aquele povo que foi evangelizado por Jesus 7 anos atrás, haviam se esfriado na fé e estavam crendo agora em Simão, o mágico. Mas agora chega Felipe, prega novamente a palavra, fala de Jesus, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, ele é poderoso. E Deus operava milagres através da pregação e da oração. Enfim, Samaria foi evangelizada. A notícia chegou em Jerusalém para os apóstolos. Olha lá, o diácono Felipe está pregando na Samaria. E o povo todo está crendo, está adorando, está crendo em Jesus, se arrependendo dos seus pecados. Aí então, os apóstolos reunidos, eles mandaram lá para Samaria o apóstolo Pedro e o apóstolo João. Felipe era evangelista. Agora chega 2 pastorzão lá, Pedro e João. E eles viam as maravilhas que estavam acontecendo na Samaria. E olha o que diz o versículo 14. Os apóstolos, pois, estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram para eles para que recebessem o Espírito Santo. Ou seja, aquele povo ouviu falar de Jesus, creu em Jesus, maravilhas aconteceram, doentes eram curados, demônios eram expulsos, mas eles não conheciam ainda nada sobre o Espírito Santo. Não tinham escutado nada sobre o Espírito Santo. Então agora chega Pedro e João para ensinar, falar sobre o Espírito Santo.
para esses novos irmãos lá em Samaria. Creio que Pedro e João ensinaram sobre o Espírito Santo. É o Espírito Santo que entra no coração do homem. Quando vocês crerem em Jesus, o Espírito Santo entrou no seu coração, passou a morar na sua vida. E assim, quando você crê em Jesus, você pode dizer, não estou mais sozinho, porque Deus está comigo. E Deus está realmente através do Espírito Santo. Você não anda mais só. Pode ter certeza, por onde você andar, se você crê em Jesus, Deus está com você através do Espírito Santo. E foi isso que Pedro e João ensinaram. E aí então eles começaram a orar pelos irmãos lá na Samaria, para que eles recebessem o poder do Espírito Santo. Porque é importante a pessoa ter essa consciência e ter essa intimidade com Deus, com o Espírito de Deus, porque o Espírito Santo é que nos dá força, que nos capacita, que nos dirige, que nos orienta. E Jesus falou isso para os discípulos e para os apóstolos quando ele ressuscitou. Ele ficou 40 dias com os discípulos aqui na terra. E no seu último dia, lá em Betânia, na aldeia de Betânia, fica a 12 quilômetros de Jerusalém, e estavam ali 600 homens. Ele disse, olha, fique em Jerusalém até que você receba a promessa do Pai, que está lá no livro do profeta Joel. Eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E eles ficaram em Jerusalém orando. Jesus subiu no 40º dia, e eles ficaram durante 10 dias orando, seguidos sem parar. No final desses 10 dias era a festa de Pentecostes. E foi nesse dia de Pentecostes que o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, os apóstolos, lá no cenáculo que eles estavam orando. E eles foram revestidos, foram cheios de poder, receberam uma unção de Deus. E aí nasceu a igreja de Jesus. O Espírito Santo deu força, o Espírito Santo revestiu, o Espírito Santo ungiu, deu capacidade. A igreja foi formada ali no dia de Pentecostes. Foi aí que Pedro começa a pregar para a multidão, que veio ver curiosa aquele barulho da oração. E 3.000 pessoas se converteram. Eles batizaram 3.000 pessoas naquele dia. E aí a igreja nasceu no dia de Pentecostes. Mas veja, você fala assim, Pedro pregou para uma multidão. 50 dias atrás, Pedro tinha negado Jesus, tinha blasfemado, praguejado. Não sei quem é esse Jesus, não conheço, não sei quem ele é. Aí o galo cantou. Então Pedro negou Jesus, Pedro afundou no mar da Galileia, Pedro foi violento quando cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. E essa transformação agora de Pedro no dia de Pentecostes, sem medo, cheio de coragem, foi o poder do Espírito Santo na vida dele. E é esse poder do Espírito Santo que a igreja precisa ter, que cada um de nós precisamos ter. Jesus disse, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Olha bem, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis minhas testemunhas. Então, o Espírito Santo dá poder para a gente caminhar em vitória, testemunhar de Jesus, andar na presença de Deus, vencer as lutas, vencer o pecado, vencer a tentação. Nós precisamos do poder do Espírito Santo na nossa vida. Mas o que eu quero mostrar é que quando Pedro e João começaram a orar para os irmãos lá na Samaria, Simão, ele viu que o povo recebeu algo de Deus. Normalmente, quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela fala em línguas estranhas. Você já viu alguém orar em línguas estranhas? Acontece quando você é cheio do Espírito Santo, você é batizado no Espírito Santo.
Então, quando Simão viu aquilo, ele ficou impressionado. Olha, os apóstolos colocam a mão e as pessoas falam línguas estranhas. Aí Simão chega para Pedro e fala assim: Pedro, quanto é que você quer para me dar esse dom? Quanto é que custa? Eu quero ter esse dom também de pôr a mão nas pessoas, as pessoas serem batizadas no Espírito Santo. E foi algo terrível, gente. Olha o que a Bíblia fala. O teu dinheiro seja contigo para a sua perdição, pois cuidasse que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tem parte e nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. E aqui Simão diz: ora por mim ao Senhor, para que nada do que vocês falaram aconteça comigo. Simão, ele, quando viu aquilo, ele achou que ele podia comprar. Gente, as coisas de Deus é tudo pela fé. Nós recebemos pela fé, confiando em Deus, buscando a presença dEle. Tem muita gente que tem a mente do homem natural, né? Incrédulo, é indiferente, é insensível. Mas nós precisamos entender que as coisas de Deus são discernidas espiritualmente. E nós recebemos pela fé, pela confiança em Deus. Olha, eu posso até contar uma experiência que eu tive na minha vida. No ano de 74, acho que a maioria de vocês não haviam nascido ainda. Em 74, eu estudava num seminário no Vale do Aço, na cidade de Coronel Fabriciano, lá no Vale do Aço, Minas Gerais. É o Seminário Evangélico Betânia. E eu lia muito sobre o Espírito Santo. Eu queria ser batizado no Espírito Santo. Eu participava de vigília, participava de culto, e não recebia o batismo no Espírito Santo. Eu me recordo que eu estava lendo um livro chamado Eles Falam em Outras Línguas. E era um sábado à tarde. Eu me recordo disso, porque o sábado era o dia que os seminaristas saíam para evangelizar a cidade. Saía de grupos, 2 em 2, 2 colegas andavam pela cidade falando de Jesus, dando folhetinho, testemunhando. E esse dia eu não fui. Falei, eu vou orar, eu vou buscar Deus nessa tarde. Eu fiquei sozinho no seminário. Sozinho. Era um seminário grande. E dos seminaristas só estava eu. E no quarto que eu ficava, tinha 2 beliches. E eu estava lendo a Bíblia e falei: Deus, eu vou buscar a tua presença. Eu quero ser batizado no Espírito Santo. Eu quero pregar a sua palavra. Eu quero ser um missionário. Era o meu sonho. Era pregar a palavra, era levar o Evangelho. E dobrei meu joelho e comecei a orar. Eu não sei quanto tempo passou, mas sei que comecei a adorar a Deus, a falar com Deus, a buscar a presença dEle. E, sinceramente, não sei quanto tempo eu orei, mas de repente eu senti a presença de Deus tão forte. E comecei a orar, a glorificar, a falar em línguas estranhas. E eu digo para você que depois desse dia, quando eu parei de orar, já estava escurecendo e os alunos estavam chegando no seminário. E eu orei em línguas a tarde todinha. Foi uma experiência. A partir dali, Deus abriu as portas para mim. E aí fui para Valadares, preguei em Ipatinga, as igrejas que abriam a porta. E eu percebia que a unção de Deus fazia toda a diferença. E dali não parei mais. Daquela data até os dias de hoje, eu continuo pregando e sei que
aquela experiência de ser cheio do Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo, me deu um plus no meu ministério. E até hoje, semana eu completo 71 anos. Já estou há 52 anos pregando a palavra. E tudo deu um impulso muito forte naquele dia naquele sábado que eu fui batizado no Espírito Santo. Por quê? Porque eu desejava ser cheio do Espírito Santo. Eu queria ter mais comunhão com Deus, queria estar mais na presença de Deus. E realmente, você recebe pela fé, é graça de Deus. Não é porque você merece, é porque você busca, você deseja e Deus te abençoa. Para quê? Para você ter uma vida vitoriosa, para você ter uma vida abençoada, para você poder conduzir outros ao caminho do Senhor, para você ter uma experiência nova dentro da sua casa, com sua família, no seu trabalho, com seus amigos. E é importante isso. Também há uma advertência aqui na palavra de Deus, no Evangelho de São Lucas, quando o próprio Jesus fala, olha que Jesus fala sobre o Espírito Santo. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, contra ele, todo aquele que confessar diante dos homens, todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Olha que coisa. Tudo aquilo que você falar contra Jesus, se arrepender, você é perdoado. Tá certo? É Jesus falando isso. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Não há perdão. É impressionante o que Jesus fala, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Quantas pessoas blasfemam contra Deus, contra Jesus? Se ela se arrepender, ela é perdoada. Mas pecado contra o Espírito Santo, Jesus disse que não há perdão nesta vida. Então, o Espírito Santo é aquele que veio para ficar com a gente, para habitar no nosso coração. E Jesus continua falando mais ainda. E quando vos conduzirem nas igrejas, aos magistrados, às autoridades, não estejais solícitos com que, a vez de responder, não, nem do que a vez de dizer. Quando você estiver numa situação difícil, de conduzirem uma situação, colocarem você numa situação difícil, não se desespere, porque Jesus fala assim, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém falar. Então aí você vai entender que você não está sozinho. Numa hora de aperto, numa hora de desafio, numa hora de dificuldade, você vai ter o Espírito Santo que vai te ajudar, vai te dar luz, vai te dar direção, vai te orientar, não vai deixar você ser envergonhado. Jesus disse, o Espírito Santo, o que vos convém falar, ele vai te ensinar. Por isso que é importante a sua comunhão com Deus, sua intimidade com o Espírito Santo, tá certo? E para terminar essa palavra, também separei algo aqui interessante. E da mesma maneira também, o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você tem comunhão com o Espírito Santo, em oração, você está passando por dias difíceis, turbulentos, o céu está fechado, caminhos fechados, problemas, dificuldades, você dobra o seu joelho para orar, pode ter certeza que o Espírito Santo vai te conduzir, vai te ensinar a orar, vai te ensinar a buscar a face do Senhor e vai interceder por você. Muitas vezes você não sabe nem como falar, está chorando, mas o Espírito Santo traduz aquela lágrima
para Deus. Traduz o desejo do seu coração para Deus. O importante é você estar na presença dele, em comunhão com ele, porque ele intercede por vós diante de Deus. Amém? O Espírito Santo não é um Deus carrasco, ele ama, é amor, ele ama a sua vida. E ele no seu coração, meu irmão, você não estará mais sozinho. Você vai estar com Deus todo momento da sua vida. Por isso que é importante, você crê em Jesus, crê na palavra de Deus, você é templo do Espírito Santo. Por isso, você tem que ter mais comunhão com Ele, mais comunhão com o Espírito de Deus, mais comunhão com o Senhor, mais intimidade com Deus. Quanto mais intimidade, mais abençoado você é. Quanto mais você está com Deus, mais a presença dele estará na sua vida. Mais parecido com ele você fica. Quando você começa a fazer amizade com alguém, pode observar muitas vezes a esposa, ela pega os trejeitos do marido. O marido pega também os trejeitos da esposa. O filho pega os trejeitos do pai. Fala com o pai, parece com o pai. Quando nós temos comunhão com o Espírito Santo, a nossa vida também fica diferente, é transformada. A gente evita o mal, a gente evita o erro, a nossa maneira de falar muda, nossa maneira de olhar muda, nossa maneira de pensar é diferente, porque a nossa comunhão com Deus. Pedro era um cara violento, Pedro era um cara explosivo, Pedro era um cara medroso, mas depois, com o Espírito Santo, tudo mudou na vida dele. A ponto dos historiadores contarem que quando Pedro foi morto, eles queriam crucificar Pedro. E Pedro fez um pedido: eu não sou digno de morrer como meu mestre. E Pedro disse que foi crucificado de cabeça para baixo. Ou seja, enfrentou a morte sem medo, por amor a Jesus. O que é que fez com que Pedro tivesse aquela coragem? Foi o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos dá coragem para a gente enfrentar as adversidades da vida, os problemas que se levantam. Algumas vezes em casa, família, marido, esposa, filho, é doença, é trabalho, é problema financeiro. Mas quando você tem o Espírito Santo, ele te dá paz, te dá serenidade, te dá sabedoria. Ele está com você. Você não fica apavorado, como muitas pessoas aí ficam com medo, por isso fumam sem parar, bebem para se esconder. Não, você tem Deus na sua vida. Uma coisa certa, você sabe em quem você está crendo. Você diz: eu sei em quem eu tenho crido e que meu Deus é poderoso para me guardar, para guardar a minha vida até o fim. Amém? Gente, uma coisa certa, quando você tem essa consciência do Espírito Santo, tenha certeza, você vai dizer: se Deus é por mim, quem será contra mim? Você tem a maioria, você tem Deus. E com Deus você diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tá certo, minha irmã? Quem sabe há uma muralha, quem sabe há uma barreira, quem sabe há uma dificuldade, obstáculo no seu caminho, mas você vai dizer: com meu Deus eu saltarei muralhas e serei mais do que vencedor. Isso é fruto do Espírito Santo na sua vida. Vamos ficar em pé, vamos orar.